Pessoal, bom dia. Estou aqui de novo, né? O professor Inventor Augusto Santos. Bem, eu quero falar para vocês aqui, vocês sabem como é? Eu vou falar inventor, senhor Inventor Augusto Santos, né? Eu devo dizer assim, mas o inventor, o dia de hoje, né? Inventor não é coisa do passado. Eu vou falar sobre invenção, inventores, né? Então, a princípio, o inventor é todo aquele que inventa alguma coisa, é um inventor, por exemplo. Qualquer coisa, né? Um compositor, né? Inventar uma canção, uma letra, né? Um escritor inventou uma obra literária, né? Uma ficção. Um músico compõe uma música, né? Lá uma orquestra, um poeta faz poema, um cineasta faz filmes, né? Faz filme, de qualquer maneira inventa, porque ele inventa alguma coisa, né? Mas na área técnica tem engenharia, né? Isso é engenharia. Tem engenharia, mas é assim, na área técnica, é especializado, por exemplo, quem trabalha com máquinas, ele concebe máquinas, ele desenvolve máquinas, é o engenheiro mecânico, né? Formado em universidade, né? Muitas vezes pós-graduado. Uma geladeira, um ar-condicionado, para ir ar-condicionado. É o engenheiro de refrigeração, né? Lá, formado em universidade, engenheiro de refrigeração. Aviões, é engenheiro aeronáutico, né? Naves espaciais, é engenheiro espacial. Tecido, quem fabrica, faz pano, novos tipos de pano, materiais, é o engenheiro têxtil, né? Engenheiro têxtil. Quem inventa armas militares é o engenheiro bélico militar. Né? Engenharia bélica militar inventa armas para defesa. Aqui no Brasil inventa uma arma para defesa. Né? Nós não temos armas, vendemos armas, não tem a filosofia do Brasil, né? Nunca atacar, sempre se defender. Né? É sempre assim, é Ministério da Defesa, né? Não é Ministério da Guerra, né? Como era. No passado foi Ministério da Guerra mesmo. Né? Teve um governo aí que foi Ministério da Guerra. Mas não é, hoje é Ministério da Defesa. Tudo isso, essas engenharias de baixo, meio de alta tecnologia, né? Tem engenheiro de tecido, até saber que tem tecido de alta tecnologia, tem, né? Tem engenharia eletrônica, né? Que inventa aparelhos eletrônicos, engenharia eletrônica de alta tecnologia, né? Celulares, né? Geralmente trabalha em equipe, né? Não tem um só, uma equipe lá que trabalha, divide o trabalho, né? Faz lá, né? Muitas vezes usando computadores, outros computadores, um computador fazendo outro, né? Esses são os engenheiros, né? E o inventor, bem o inventor, ele trabalha em todas essas áreas ao mesmo tempo, né? Esse não inventou um conceito mais tradicional, né? Aqueles antigos, eles trabalham assim. Hoje em dia um inventor é raro, né? Eu sou uma pessoa rara. Por quê? Porque o inventor ele trabalha em vários campos, né? Ele não tem um curso aprofundado nesses campos, mas ele pode fazer aperfeiçoamento, pode fazer muita coisa, né? Ele não é um engenheiro, ele não se detém só numa coisa de fazer equipamentos eletrônicos, né? Ou eletricidade, mecânicos, máquinas, motores, ele tem uma parada geral. É claro, ele não se formou em engenharia mecânica, depois fez um curso de engenharia mecânica, eletrônica, depois o curso de engenharia teste, depois um curso de engenharia espacial, de outra coisa. Ele não vai passar a vida toda fazendo curso de engenharia, ele nunca vai fazer nada. Né? Então ele tem que, para se inventar assim, ele tem que ficar mais fora dessas coisas, o conhecimento institucionalizado, né? Assim, sobre regras, né? De já tá formado com diploma, e pegar um conhecimento geral para fazer em várias áreas, né? E hoje a invenção já é raro, uma invenção num campo assim, já tem tudo, já está inventado, né? Praticamente. Tem coisa para inventar, mas é difícil encontrar uma coisa. Eu mesmo procuro, às vezes faz uma máquina, uma parede, eu procuro no Google, né? Já tem lá, já tem, né? Está patenteado e tudo. Já aperfeiçoamento dá para fazer. Quer dizer, já existe a coisa boa aperfeiçoada de um jeito. Aí é um ventilador que faz uma coisa diferente, né? É um refrigerador, uma geladeira que ela tem lá alguma coisa diferente, né? E aquilo chama a atenção do público, né? Principalmente se for uma coisa que tem vantagem. Tem fogões temperizados, já tem o temporizado, né? Que uma boca acende, apaga uma por uma no tempo certo, né? Quando a comida, a cozinheira põe no tempo certo para fazer a comida, ela vai apagando conforme o tempo. Já está pronta. Ela não sabe que a comida está pronta, ela sabe o tempo que ela fica pronta. Porque tem que saber a cozinheira, né? Não, a canela deixa, ela vai embora, vai para a rua, vai fazer compras no mercado. Lá volta a comida está pronta. Né? Tem fogão de fogo, eu comentei. Tem aí para vender esses fogões, né? Eu não sei se aqui no Brasil tem, mas tem, eu já tem. Então, inventou em todas as áreas. Esse é o inventor propriamente dito, né? Aqueles inventores, por exemplo, Thomas Edison,
Ele inventava, ele chegou mal, se alfabetizou, ele se alfabetizou mais com a mãe dele. Ele tinha um problema, não sei se era de origem traumática na infância, que ele não aprendia. Na escola, ele foi expulso da escola porque ele atrapalhava os professores, que ele perguntava muito e não entendia. Então, mas é, isso aqui ele inventou o estado dele. E o professor mandou uma carta para a mãe que não aguentava mais, que ele não podia mais ir lá frequentar, que ele não entendia, perturbava, atrapalhava os alunos que entendiam, e tirasse ela de lá e educasse ela mesma. Ela era professora primária, aposentada, e ela educou, deu uma educação mais. E com muito custo, paciência, conseguiu vencer aquele trauma. Ele não sei se era trauma. Né? E ele, uma certa, fez o primário, depois ele começou a estudar livros, era um autodidata, aprende física aqui, sozinho. Ele não cabia conhecimento, fazia. E quando ele precisava de engenheiros, né, assim formado, ele contratava para a firma de engenheiro, eletroengenheiro, físicos, químicos. Né? Quando ele precisava, ia lá na sala, isso aqui, que ele pegava as informações. Não tinha o Google na época, então tinha que ter lá um setor só de engenharia. Né? Um engenheiro que ele pagava das dimensões dele, ele industrializava. Era muito esperto, visionário. Ele inventou industrial, né? Ele inventava, industrializava. Tinha uma verdadeira cidade industrial, era isso mesmo, Factory Company, né? Lá no local, lá em Menlo Park, lá nos Estados Unidos. E, se eu não me engano, era em Nova York, né? Não é Nova York, Menlo Park, uma região suburbana que ele comprou depois no início, que ele ganhou muito dinheiro a bater. Comprou uma região e fez o laboratório, que parecia uma oficina. Nem se misturava com o pessoal que vestia o macacão. Depois ficou orgulhoso, rico, né? Enriqueceu. Sabe como é que o dinheiro faz, né? Pois é, eu não quero dizer mais americano, né? Aí tá, já sabe o que é, né? Bem, então aí inventou. Então é isso, pessoal. Aí você perguntar, dá para fazer alguma coisa inventando? Porque dizem que quem faz muita coisa não faz nada direito. Né? Olha, vai depender do seu potencial criativo da capacidade, do conhecimento, a quantidade de conhecimento que você conseguiu acumular. Né? Eu, por exemplo, eu passei 47 anos assim, é, morto, né? Porque aos 17 eu peguei, encontrei uma doença grave do sistema nervoso, genética, biogenética, né? Vou falar, da doença é horrível, esquizofrenia paranoide. Me fazia sofrer muito, tinha angústia, depressão profunda, né? Ouvia voz, via visões, sumia, aparecia coisa na minha frente, né? Eu via animais no meu quarto, cheio de animais, panteras, uma coisa horrível. E eu sofri muito durante 7 anos. E depois de 7 anos eu encontrei uma entidade religiosa, eu melhorei muito, mas não fiquei bom. Só 40 anos depois veio a cura total, eu não sinto mais nada. Era curado da esquizofrenia, total, não sinto mais nada. Há 3 anos atrás. E curado de outras 3 doenças que eu tinha ao mesmo tempo. Né? Inclusive, antes de fazer uma cirurgia que eu tinha medo de fazer, cirurgia. Tinha um problema lá e eu não fiz. E passei 20 anos assim, com remédio paliativo. Gastava 450 só de remédio paliativo por mês agora. Logo depois que eu ficou com 29 chegava na igreja só mesmo para aguentar, para manter, mas não é preciso nada, eu não tenho preciso mais nada. E eu acho que foi, eu não sei, muita gente não acredita, meu irmão não acredita, mas isso foi um milagre, eu vi. Aqui na parede do meu quarto, o ícone me parecia um santo, uma santa, né? Tinha um formato assim, estava olhando assim, com aquele véu, uma sombra. Uma semana depois fui para o hospital, deu um mal súbito aqui, eu fui encontrado já na minha casa, moro num condomínio aqui, condomínio de 2 quilômetros, que é um condomínio fechado, né, que não vai. Meu sobrinho me encontrou lá, chamou, deu alarme, meus irmãos, minha cunhada foi para lá, me chamaram, Augusto, você tem? Aí me levaram para o hospital lá, me souberam que tinha, né? Pensava que era que eu não tinha feito o meu tratamento, meu irmão não via, né? Eu tinha deixado por minha conta, eles me aplicaram uma dose alta num produto médico na minha veia, aqui no braço. Em vez de eu melhorar, tive uma condição de como profundo. Estou parando logo por oral, porque tinha o cérebro. O nome do problema era síndrome neuropilética maligna. Paralisou uma parte do meu cérebro, aí foi paralisando tudo. Aí de botar para funcionar com remédio, controle, botando as partes, ia parava outra e quase que eu fiquei desesperado, porque eu não ia remédio. Meu irmão fotografou lá e talvez fosse processar se eu morresse no hospital, né? No hospital, um grande centro hospitalar, um complexo hospitalar aqui em Belém. Foi levado às Preço, que era o mais próximo, né? E fui levado para lá. E aí, era o hospital geral. E aí, né? Eu parando. E eu passei 16 dias em coma, todo entubado, né? Depois de uma situação difícil, né? E me botaram todo entubado mesmo.
Aos 13 dias eu me chamaram, olha, não sabia o que vai acontecer. Estava no mundial, parado, não sabia o que vai acontecer. Mesmo a gente estava até providenciando um termo. Aí logo em seguida eu estudo todos os níveis, né? Eles me restauraram 2 dias, acordei. Sem esquizofrenia, as 3 doenças, e sem ter ficado morto do ia ficar, provavelmente, né? É grande possibilidade eu ficando na cama, vegetando para sempre, olhando para o teto, para sempre alimentado, até morrer, né? E eu estou aqui. Isso não é milagre, não sei, essa visão aí, né? Então vocês sabem, então vamos voltar aqui. Criatividade e aperfeiçoamento. Entendeu? Aí agora, como se faz inventou? Será que ele inventou nada assim da noite por dia? Foi dom, foi isso? Olha só, eu, na minha infância, era uma criança pobre, né? Meu pai e minha mãe construíram praticamente a casa de barro, com a própria mão. E eu fui aparecendo coisas na minha casa, porque meu pai melhorou de vida. Ele fez um curso de desenho, né? Um curso do governo, que não tinha professor de arte. Desenho aqui, que cuidava dos engenheiros, ele não queria dar, era para por arquiteto, não tinha faculdade de arquitetura aqui. Aí fizeram esse curso no governo do Sul, né, no Ministério da Educação, que na época, né, passou, né, conseguiu o curso de professor de desenho geométrico. Aí melhorou de vida, né, porque ele ganhava como professor formado na universidade, né, eles davam esse status para ele. Ele começou a trabalhar, melhorou. A minha mãe trabalhava era enfermeira no hospital, ela fez um curso internacional, era para ir para a guerra. Aí, graças a Deus, não acabou a guerra, não foi, né? E há um movimento vale muito, de muito bom na época, né? E lá conheceram, era o Hospital da Terceira São Vicente de Assis. Eu nasci lá. O hospital, ela trabalhava no serviço de enfermagem, meu pai na capela, ele era artista sacro, né? Ele consertava as imagens e tal. Mas, assim, aprendeu com o cunhado dele, não tinha formação em universidade como artista, restaurador de obras sacras. E ele trabalhava lá, eles se conheceram lá, né? Se encantaram. Quando foi namorado, com 57 se casaram. Em 58, a cegonha baixou lá em casa e me trouxe, né? Aí tudo bem, né? Aí veio, começou, aí melhor foi, quando nasci veio a prosperidade, melhorar de vida. Aí eu vim entrar na minha casa, primeiro fogão, né? Que eu acho que até debaixo da minha avó. O fogão lá era gás, né? Com gás, gás que é feito de petróleo, né? Você LP, né? E aí começou lá, botão, aí veio uma geladeira, né? Cada vez que eu esgravatava por lá, eu ia ver, né? Aí veio um televisor, com televisor veio o liquidificador, bateria, a minha mãe ligava e eu via aquilo lá, né? Me interessava mexer até, também de gás, quando eu estava mexendo muito, era mexilhão, curioso, né? Aí tinha a televisão Encantamento, a televisão, aquilo ali, para mim, televisão preto e branco, filtro, né? Naquela época. Isso foi em 1963, eu tinha 5 anos de idade. 1958. Bem aí, eu olhando lá, olhando, ver como é que funciona, né? Eu olhava, perguntava muito, botava na língua dos perguntadores, porque eu perguntava muito, mexer em rascado. E foi. E aí, o primeiro aparelho, o primeiro filme que eu vi, filme da Segunda Guerra Mundial, aquelas guerras, aquelas batalhas, que me encantava, que eu via aquelas máquinas, aviões, assim, como será que é feito isso, né? Voa e tal. Aí aquilo foi me chamando a atenção, curiosidade, né? Aí eu já queria ser também um soldado, fazer aquilo. E depois veio a ciência, né? Passou um programa, era Informe Científico, a Maravilha da Ciência, colaborando para um mundo cada vez melhor. Era um filme estadunidense, era um documentário, passava aqui, de criogenia, e entrou na aeroespacial, né? Eu nasci na aeroespacial, a aeroespacial começou em 57, lançamento de Sputnik pela União Soviética. Eu comecei, nasci em 58, nasci com a aeroespacial. E aí apareceram foguetes astronautas, e eu me encantava com aquilo cada vez mais. Aí veio meu primeiro trabalho. Como eu vi aquilo na televisão, que foguete, aquilo, eu me interessei pelo céu. Eu olhava para o céu, vi aquilo lá, me interessei pela astronomia. Foi o primeiro ciência que eu me interessei, foi a astronomia. Né? E eu fiz um trabalho na terceira série. Na terceira série, a professora pediu um trabalho de ciência, deu lá um tema. Tinha 8 anos. Para criança, coisa para criança, eu fiz. E eu olhando para o céu, eu vi arriscando assim, eu queria saber o que é aquilo. Fui lá, perguntei para meu pai disse, que é estrela cadente, mas o que é, né? Procurei no livro, né, que tinha trazido um livro para encadernar que o pai deu para ele, e aquele livro ficou por lá, o livro de astronomia, para ele encadernar, e eu, dessa beleza, fui ler. E achei lá sobre meteorito, achei que aquilo lá era meteorito.
Aí fiz copiei aquele trabalho lá, copiei, botei algumas besteiras lá minha, né? Um menino doutor. Aí eu apresento o trabalho, poxa, eu gostava pra caramba. O menino doutor apresenta, foi o meu trabalho científico, foi meteoritos, né? Aí veio a história de filmes de ficção que eu assistia, só de espaço, é, né, invasão da Terra, pelos marcianos, essas coisas. Em 1969, em 68 veio um filme para cá, que era um Dois Irmãos de Odisseia no Espaço. Filme de ficção, no cinema, para levou metade do filme, porque no começo, a primeira parte, depois começou a aparecer luz piscando, luz. Aquilo me hipnotizou, eu dormi. A metade do filme eu dormi, metade eu assisti. Voltei para casa. Em 69 eu chego na Lua, né? Eu estava no balneário aqui, no Mosqueiro, até casa de balneário nós tínhamos, né? Progresso. Aí eu assisti de rádio lá, porque não tinha Embratel ainda, né? Vinha por topo de fusão, as torres vinham transmitindo pela mata. Elas pegavam o sinal, aumentavam, jogavam na mata, que a mata absorve. Pegava um pouquinho lá, jogava para outro. Vinha do sul para cá, né? Pela mata. Né? Transmissão que não tinha satélite ainda aqui no Brasil. Não pegava satélite. É o sistema do topo de fusão. Construí várias torres. Aqui eu vi no Mosqueiro lá, no Mané, estava construindo lá. Passava de carro, quando eu comprei um carro de 70, e construí. E aí veio o Homem na Lua, e depois eu tenho até uma revista aqui, mostrar para vocês que eu ganhei. Olha aqui, essa revista aqui, o Homem na Lua. Eu ganhei de uma colega minha que gritava aqui só, Ana Lúcia, olha aqui, Homem na Lua, tá vendo? O Homem na Lua. E aqui tem aqui tudinho, né? Os foguetes aqui daquela época, olha que foguete, olha. Olha aí, tá vendo? Foguete, essas coisas todas. Daquela época. E aqui até eu devia até um disco da Voz da América gravado, olha, esse disco aqui, olha. Disco, tá vendo? Disco como é? Esse aqui é o disco, está gravado no lançamento. Ah, eu estava todo em inglês, na época eu não falava inglês. Né? Tá? Entendeu? Esse é daquela época, que eu me interessei pela astronomia, para essas coisas. Bem, aí veio em 70, nos 70, eu de mudança. Eu fiz um curso de eletrônica técnica, entrei no ginásio, fiz um curso de natação devido à minha costa, né, que eu tinha problema de postura. Primeiro, não tenho músculo desenvolvido, desde pequenininho, acabei ficando meio curvado. E agora não tem mais jeito, está curvado mesmo. Eletrônica técnica, aprendi a jogar xadrez. Não, xadrez eu aprendi um ano depois, na segunda série o que mais? Assim, curso de eletrônica, com 3 anos eu comecei a trabalhar como técnico em eletrônica. Eu gostava muito dessas coisas, já que eu me preparando para fazer engenharia eletrônica. E no fim desse período, em 76, eu fiz no científico, né? E, assim, com 14 foi a primeira invenção, que foi um motor especial. Eu não patenteei, eu nem conhecia a patente, eu sabia inventar, mas não sabia patente. Fui lá no Ministério dos Comércios aqui, mas não consegui com 14 anos. Tentei pegar uns papéis lá, mas não teria linguagem jurídica, só que advogado não tem. Eu não entendi nada, né? Não tinha ninguém que me orientasse, eu não patentei. E hoje já esse motor foi patenteado já aí. Nem, parece que nem foi aqui no Brasil patenteado, né? E foi a primeira invenção que eu fiz. Em 75 eu entrei, em 74 eu fiz curso japonês, aqui no curso, a Associação Nipo Japonesa da Amazônia. Procurei a casa de germânica, fiz curso alemão, mas não fiz. E melhorei, me interessei para a psicologia, né? Para parapsicologia mecatrônica, que já existia naquela época, não é de hoje, né? Naquela época é rudimentar, né? E por fim terminou em 1975. Eu entrei em 74, eu passei para o científico, né? Eu fiz o científico, a primeira eu fazia experiência científica, a experiência de conclusão do curso, né? na final, na prova final, e geralmente era 10 que eu tirava, tanto de química como de física. E em 75 veio a desgraça, peguei contra aquela doença, né, que eu falei. Passei 47. Bem, aí encerrou, né? Esse foi o primeiro período. E agora começou de novo. Passei 47 anos morto. Começou de novo agora, 3 anos atrás, eu com 64. Dos 17 até 64, pagado, né? Entrei na universidade, 2 cursos universitários, física e biologia, mas não consegui me formar, porque a doença não deixou, né? E aí trabalhou toda a vida, não conseguiu, tudo que precisava não consigo fazer, né? Tudo. Comprar casa, casar e tudo, né? Precisa de dinheiro, né? E assim fiquei, né?
E agora, com 3 anos para cá, terminei como inventor, né? Eu comecei novamente, já tenho 2.500 inventos, tudo aperfeiçoamento, a maior parte, chega em 90% de aperfeiçoamentos, e coisas que existem, eletrodoméstico, um bocado de coisa. E só 10% são invenções. Talvez até um pouco menos que ninguém viu na novidade, né? E é isso, pessoal. E assim nasceu o inventor, né? Não é nada uma estrela que surge no céu, nasceu um inventor na terra, né? Isso aí foi Jesus Cristo. Eu respeito Jesus, tenho minha religião, sou religioso. Acho que Jesus Cristo não veio para transformar política, religião, filosofia, ciência, tecnologia, não. Ele vai transformar o coração do homem. Hoje no Brasil tem muitos coração sujo, né? A gente vê aí metade do Brasil com coração ganancioso, sujo, não quer apaixonado com ninguém, né? Querendo tirar o direito de todo mundo, né? O coração está, né? Ainda dizem que tem um Jesus lá dentro, que é totalmente diferente do Jesus Cunhas que está na Bíblia, totalmente diferente. Esse Jesus da Bíblia não é esse Jesus daí da pastor com rico, com mansão, né? Jesus era rico, não. Os discípulos dele ricos, não. A igreja que ele fundou, não. Né? Não tem nenhuma igreja parecida com a igreja que ele fundou. O regime da igreja que ele fundou era um regime socialista. Olha, viu tudo que tinha lá. Como você pode procurar no livro de Atos, capítulo, se eu não me engano, se é 12 ou 4, parece que é 4, do versículo 32 em diante. Procure lá. Atos, se não for Atos 12, 12 é 4. Se eu não me engano, é 4. Do versículo 30, você vê lá como era a igreja naquela época. Não é nem parecido com essas aí, né, desses pastores. Não é nem essa mesmo que na igreja católica, que é os clérigos, né, parece mais essa aí, olha. É totalmente diferente. Gente rica aí com mansões. Isso aí é uma blasfêmia. É uma blasfêmia. As pessoas, um patife, ladrões, bandidos. Mas vocês sabem que o resto tem aí os 3 aí piores, os 4, né? E os outros tudo pequeninos fundando essas coisas para mim. E eu sou religioso, né? Não sou católico, mas não comungo com essas coisas, tá bom? Então é isso. E olha, pessoal, agora você sabe que ele inventou como é que é uma pessoa que tem um bom conhecimento e se dedica a várias partes para inventar. Né? Está semana passada, é raro hoje isso, viu? Eu sou uma peça, você conhece aqui, está conhecendo uma peça rara. Inventou o nosso dia que tem vários conhecimentos, apesar de vários campos. Geralmente quem inventa num campo, bem um inventor. É que não tem conhecimento, é num campo. Tem os engenheiros, né? Engenheiro não gosta de ser chamado de inventor. Quando ele ganha o curso superior, você inventou, não, eu sou engenheiro. Né? Inventor é quem tem curso, é que eu tenho curso superior, mas sou inventor, tá bom? Então é isso. Então você sabe, quando você ouve falar assim com essa plaqueta Augusto Santos, não pense que é um maluco. Você sabe que é inventor, sabe que é inventor. E como nasce o inventor, né? Não nasce de estrela, né? Nasce através da vida, né, que joga. Acho que acontece, se eu fosse uma criança rica, eu não ia ver, não seria uma novidade para mim, eu ia ver tudo normal. Mas aquilo foi me chamando a atenção, foi mexendo. Né? Ver televisor, ver a ciência. Né? Quer dizer, você vê como é que faz. Quem é um psicólogo, né, um médico, ele vai ver que ele teve na vida dele alguma coisa que aconteceu, ele veio para às vezes acontece tardiamente. Né? Como é que aconteceu logo? Podia ser que acontecesse quando tivesse 30 anos. Né? Você que está na sua idade, pode ser também. Né? Eu posso, inclusive, um veículo para isso. Você está me vendo aqui, você diz, bacana inventar, né? Então, sai inventando. Né? Eu tenho um curso aqui, Quero Ser Inventor, no YouTube. Você faz. Augusto Costa dos Santos, não, eu atendo por Augusto Santos, mas o nome completo é Augusto Costa dos Santos, Costa da minha mãe. Augusto Costa dos Santos, aí está assim, Quero Ser Inventor. Você bate lá, vai em cima do meu trabalho, está lá, como é que é preciso, tem até um laboratório no fundo do quintal, como é que faz. Aí você vai ser um inventor independente, semelhante a mim, tá bom? Então, um abraço a todos, viu? E já sabe aqui, né? Já sabe quem inventou, já sabe como surge o inventor, né? Que não é de estrela, né? E vamos para frente, né? E olha, 26, presidente Lula de novo, né? E o Congresso, que é maioria de esquerda, tá bom? Então, um abraço a todos. Fico por aqui, tá bom?